Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é João, eu trabalho no setor de suporte da Tridia Sistemas e hoje nós vamos realizar o treinamento do sistema completo para a emissão de notas de transportes, controles financeiros e a parte de cadastros em si do sistema. Nessa primeira etapa do treinamento, nós vamos verificar como se realiza então cadastros dentro do sistema, verificando como se cadastra um produto, como que a gente cadastra um cliente, como a gente cadastra um fornecedor e os demais cadastros que estão intrínsecos dentro desses cadastros básicos, ok? Então aqui no sistema eu já tenho um sistema aberto, certo? E onde nós realizamos os cadastros ficam aqui no menu superior, aqui em cadastros. Então clicando aqui em cadastros, eu tenho tanto a opção gerenciar cadastros, quanto os atalhos aqui de parceiros e produtos. Então eu posso escolher vir por aqui para mim cadastrar um cliente ou um produto, ou eu posso vir direto aqui em gerenciar cadastros, que seria onde eu vou clicar. Então aqui em gerenciar cadastro nós temos vários submenus, certo? E os que nós vamos iniciar o treinamento seriam esses dois: consulta e cadastro de parceiro, consulta e cadastro de produtos. Esses seriam cadastros manuais, certo? Então nós vamos ter que lançar as informações digitando mesmo aqui dentro do sistema. Para iniciar, vamos começar então com os parceiros. Parceiros para o sistema é qualquer tipo de pessoa, seja ela física ou jurídica, cliente, fornecedor, vendedor, técnico e assim por diante. Então eu tenho duas opções aqui, eu posso tanto consultar os parceiros que eu já tenho cadastrado, quanto cadastrar um novo parceiro. Então clicando aqui em cadastrar parceiro, o sistema vai me abrir a tela de cadastro. E aqui eu consigo lançar as informações do meu parceiro. Para emissão de notas, eu tenho alguns campos que são obrigatórios. Então eu preciso realizar um cadastro completo desse parceiro para não rejeitar minha nota depois. O sistema vai te avisar também caso esteja faltando algum campo no momento que você for gerar uma nota para aquele parceiro e o cadastro dele estiver incorreto também, beleza? Então vamos iniciar aqui. No cadastro de parceiro, nós temos campos que são bem autoexplicativos. No lado de cada campo tem o nome, né, de qual seria a informação que você deve preencher. E o sistema tem uma função de consulta online também, que no meu caso eu não consigo simular essa consulta, mas você que tem certificado digital, você consegue realizar sem problema nenhum. Clicando aqui então em consulta online, eu posso digitar o CNPJ de uma empresa que eu quero consultar e marcando aqui o estado dessa empresa, o sistema consulta para mim, dentro do Sintegra, quais seriam os dados de cadastro dela. Detalhe que essa consulta somente funciona caso eu tenha certificado digital, claro, e caso o meu parceiro tenha inscrição estadual. Caso contrário, ela não vai funcionar. Então, marcando aqui os dados do cliente, eu clico em pesquisar e nesse momento o sistema vai verificar se esse parceiro tem cadastro no Sintegra e caso ele tenha, os dados aqui no cadastro serão preenchidos automaticamente. Se o meu parceiro é uma pessoa física, né, se é uma pessoa que não tem inscrição, demanda que eu faça o cadastro manual, que seria o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lançar aqui os campos que são obrigatórios para a geração de uma nota dentro do sistema. Vamos lá. Então, aqui primeiro eu tenho razão social ou nome, depois a fantasia. Eu vou cadastrar a própria Tridias aqui, então vamos lançar aqui Tridia Sistemas LTDA. Fantasia eu vou manter a mesma, mas eu poderia colocar aqui só Tridias, por exemplo. Tipo de pessoa jurídica, o CNPJ da empresa. A inscrição estadual, eu vou colocar 999, como eu não sei de cabeça. Depois a gente tem aqui o telefone, eu vou preencher também. Celular, caso eu queira indicar um celular no cadastro do parceiro. Depois a gente tem o país, o e-mail. Esse e-mail é um campo bacana, visto que caso eu preencha e-mail no cadastro do parceiro, o sistema tem algumas funções de envio automático do documento, né? Seja uma nota fiscal, seja um pedido, seja uma ordem de serviço, direto para o e-mail do meu parceiro, ok? Então eu posso preencher aqui o e-mail dele. Depois a gente tem o CEP, eu vou colocar o CEP aqui de Marechal, o endereço da empresa, 7 de setembro, o número e depois o bairro. Então esses dados que eu preenchi agora são os dados obrigatórios para a geração de notas fiscais, que a Receita vai te obrigar a preencher quando você for gerar uma nota, beleza? Os demais, eles são opcionais e seriam mais para controle interno. Por exemplo, a gente tem aqui grupo. Grupo é uma forma que eu consigo separar meus clientes em grupo.
para depois, futuramente, eu tirar relatórios, né? Eu quero verificar nesse mês um relatório só dos parceiros do grupo X, por exemplo. O sistema vai filtrar nas minhas movimentações somente as movimentações que são daquele grupo de parceiro. Bacana? Depois eu tenho também, por exemplo, região, distrito, são campos que eu posso cadastrar para mim controlar melhor os meus cadastros aqui dentro do sistema, beleza? Os demais campos, aqui na aba 2, por exemplo, eles são mais específicos, aba 2, aba 3, aba 4, então de acordo com cada situação eu vou explicando melhor, beleza? Para fins de notas fiscais, os obrigatórios seriam esses. Aqui na parte de baixo da tela a gente tem tipo de parceiro, e nesse campo aqui é um local importante da gente comentar, que seria o seguinte: caso eu queira, por exemplo, que esse parceiro seja um vendedor no meu sistema, eu tenho que marcar ele como um vendedor. Caso ele seja um técnico, eu tenho que marcar ele como um técnico. Uma transportadora, um motorista, eu tenho que marcar aqui. Então, de acordo com esse parâmetro aqui na parte de baixo do cadastro, o sistema vai me tratar esse parceiro de maneira diferente, beleza? Finalizando o cadastro, eu clico em gravar. Nesse meu caso, eu já tenho um parceiro com esse CNPJ, então não vai dar certo, né? Ele vai acusar que esse CNPJ já está sendo usado, ele não vai cadastrar. Mas se você preencheu certinho e você não tem ainda um CNPJ já cadastrado, o cadastro vai dar certo. Se não acontecer nenhum erro depois que você gravou, é porque funcionou, ok? Que ele cadastrou. Para mim consultar esses cadastros, eu posso vir aqui em consultar cadastros, e aqui eu tenho a lista então de cadastros, né, de parceiros já configurados, né, cadastrados. E para mim editar um cadastro, eu simplesmente clico 2 vezes sobre ele. Então eu vou clicar 2 vezes aqui e eu posso então editar as informações desse cadastro, alterando aqui, por exemplo, o grupo, o endereço, adicionando telefone, adicionando o CEP, por exemplo, e assim por diante. Finalizando as edições eu gravo e o sistema vai salvar para minha informação. Ok? Vamos então agora para o cadastro de produtos. Vou clicar aqui sobre cadastrar produto, e aqui a gente tem a tela então de cadastro de produto. Da mesma forma que é um cadastro de parceiro, para emissão de notas eu tenho alguns campos que são obrigatórios dentro do produto, e seriam esses que a gente vai preencher agora, e os demais eu vou explicando de acordo com a situação, beleza? De acordo com o treinamento que você está realizando. Então vamos aqui para a descrição do produto. É o nome do meu produto, vou marcar aqui nome do produto para ficar de exemplo. Depois a gente tem aqui unidade de medida. Aqui seria como eu vou vender esse meu produto, se eu vou vender ele em unidade, em metro, em peça, em quilo. Então aqui eu indico como eu vou vender esse produto, no meu caso vai ser unidade. Depois nós temos o NCM. NCM, caso você não saiba, é a forma que a Receita identifica qual produto você está movimentando. Então cada produto tem um NCM específico, salve quando os produtos são parecidos, né? Por exemplo, refrigerantes, todos os refrigerantes terão o mesmo NCM. Ou, bem, produtos que são semelhantes têm NCM igual, acho que ficou bem entendido. Nesse caso aqui, como eu não tenho um NCM válido, eu vou selecionar um qualquer aqui na lista mesmo. O sistema tem já uma lista de NCMs, mas é bacana você conferir dentro da sua nota fiscal qual NCM você deseja preencher, beleza? Então vamos marcar aqui pode ser massas alimentícias aqui mesmo. Depois nós temos aqui o grupo fiscal. Grupo fiscal é um campo importante também no teu cadastro, que seria a forma que o sistema vai tratar esse produto tributariamente, digamos assim. Provavelmente no teu sistema você vai ter grupos fiscais código 2, código 3, com descrições diferentes, não somente essa padrão que eu tenho aqui. Caso você só tenha padrão, maravilha, só preencher o padrão, já está tudo pronto. Se você tem grupos fiscais diferentes, você tem que analisar a forma que o teu produto veio da sua nota de compra, digamos assim. É a forma mais fácil de você identificar, por exemplo, se o produto é um produto normal, ou se ele é tributado, ou se você vai usar como uso e consumo, ou se ele é imobilizado. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 2 grupos fiscais, ou 3. Tributado, substituição e uso e consumo. Qual eu devo usar no meu produto? Depende da forma que você comprou esse produto. Então é bacana você ter uma nota de compra desse produto, e assim você consegue verificar o CFOP dessa mercadoria que você recebeu. Então eu vou abrir um bloco de notas só para deixar anotado qual seria a lógica desse CFOP. CFOP é o código fiscal da operação, então é pelo CFOP que a Receita identifica que tipo de operação o emissor da nota está realizando. Então, quando você recebeu uma nota de compra, né, uma nota que você comprou uma mercadoria e recebeu essa nota, ele vai vir com um CFOP de venda, visto que o teu
fornecedor, digamos assim, está te vendendo. Então ele tem que usar um CFOP de venda para identificar que ele está fazendo uma venda. CFOP de venda normalmente é padronizado. A gente tem algumas situações específicas, mas o mais comum seria CFOPs que tem início padrão, digamos assim. CFOP é um código de 4 dígitos, certo? O primeiro dígito do CFOP indica se essa mercadoria ela é estadual, interestadual ou do exterior. Então a gente tem em CFOPs de saída 5, 6 ou 7. 5 significa que essa nota é uma nota estadual, 6 interestadual e 7 para o exterior. Da mesma forma, CFOP de entrada 1, 2 e 3, 1 estadual, 2 interestadual e 3 para o exterior. Então, basicamente, se o teu CFOP da nota de compra for um CFOP que inicia, por exemplo, com 51, vamos supor que seja 5102. Isso significa que teu produto é um produto tributado normalmente, ou seja, no cadastro do sistema você deve indicar que ele é um produto tributado normalmente, seria o grupo fiscal padrão ou tributado. Se porventura o CFOP da sua mercadoria veio 5405, por exemplo, 5403, 5402, algo assim, isso significa que teu produto ele tem substituição tributária. Então, dentro do sistema, você deve indicar também que ele é um produto de substituição tributária, que seria o teu grupo fiscal substituição tributária. Caso, por exemplo, você tenha um grupo fiscal uso e consumo, alguma coisa assim, daí você deve indicar esse grupo fiscal para os produtos que você não vai revender, são produtos de uso e consumo da empresa. Se você tem, por exemplo, industrializado, seria um grupo fiscal de produtos que você está industrializando, ou de matéria-prima. Então, basicamente, de acordo com a nota do teu fornecedor, você deve indicar o CFOP, o grupo fiscal da sua mercadoria. A regra seria a seguinte: notas de compra que vieram com CFOP iniciando 51161 são produtos padrões ou tributados. E notas fiscais de compra com CFOP 54 ou 64 no início são de substituição tributária. Ok? Então essa seria a regrinha para você cadastrar produtos dentro do seu sistema em relação ao teu grupo fiscal, beleza? Vamos então dar procedência aqui ao cadastro. Preenchendo esses 4 campos, eu já poderia gravar meu produto. Então eu posso clicar aqui no gravar e o sistema já vai salvar esse cadastro. Mas eu tenho outros campos aqui também que podem ser cadastrados. Então eu vou voltar aqui em consultar produtos. E eu vou voltar até aquele produto que eu cadastrei agora, eu vou clicar 2 vezes sobre ele e o sistema vai abrir então a tela aqui de cadastro novamente para a gente fazer alterações nesse cadastro, beleza? Além desses 4 campos, eu posso preencher algumas informações também que são adicionais e podem ser úteis para mim. Por exemplo, eu tenho aqui agrupamento e marca. Esses campos são campos da mesma forma do cadastro do parceiro. Eu posso indicar que esse produto está no agrupamento X ou numa marca X, para depois tirar relatório e separar meus produtos numa consulta, por exemplo, no ajuste de estoque, ou num relatório específico mesmo. Então, eu posso cadastrar tanto marcas quanto agrupamentos para separar meus produtos e criar nichos, né, dentro do meu sistema. Eu tenho aqui também gênero. Gênero seria, por exemplo, masculino e feminino. Eu posso estar cadastrando aqui dentro do meu sistema para depois tirar relatórios específicos. Demais campos. Código de barra. Caso eu tenha uma leitora de código de barra e eu prefira bipar o código de barra ao invés de procurar pelo nome do produto na hora de fazer uma movimentação ou algum registro, eu posso preencher nesse campo aqui. Código GTIN, ok? Só bipar aqui o código, o sistema vai salvar para mim. E depois eu tenho aqui preço de custo e preço de venda. Esses campos aqui, principalmente o custo, eu não consigo preencher depois, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma nota no meu sistema. Caso eu não tenha custo no produto, eu não consigo preencher no momento que eu estou fazendo a nota. Então, o sistema vai salvar esse produto sem custo para mim. Se eu preencher um custo aqui, esse custo já fica salvo no momento que eu vou movimentar o produto. O preço de venda eu posso deixar em branco e marcar na hora que eu estou fazendo a venda em si, não tem problema, ou a movimentação dentro do sistema, mas eu poderia já deixar pré-configurado também, então eu posso tanto digitar o preço de venda, quanto usar uma margem de lucro aqui que o sistema calcula para mim sozinho, beleza? Então nesse caso eu vou digitar aqui uma margem, eu vou então gravar novamente meu cadastro e ele já vai salvar para mim esses 2 campos aqui, né? Perceba aqui que eu tenho já o preço e o custo do produto. Vou clicar 2 vezes nele novamente, só para explicar agora um outro detalhe. Perceba que aqui na direita nós temos alguns parâmetros também, e os parâmetros principais o sistema já vem marcado por padrão, que seria controle de estoque e produto para venda.
Se eu desmarcar essa opção produto para venda, o sistema não mostra esse produto no momento que eu estou fazendo uma venda. Da mesma forma, se eu desmarcar controle de estoque, o sistema vai ignorar o controle de estoque desse produto. Então esse produto sempre vai ter estoque zerado. Perceba que depois que eu cadastrei o preço e o custo do produto, eu não consigo mais alterar por aqui, ó. Esses campos já estão desativados. Então, para mim alterar essas informações, eu devo vir até custo/preço. E aqui sim eu cadastro um novo preço ou um novo custo. Vamos lançar aqui então um novo custo. Vou lançar um custo de 60 agora. Então eu preencho os campos aqui de custo e dou um gravar. E ele vai salvar para mim um novo custo. Da mesma forma, eu vou cadastrar um novo preço. Então eu tenho aqui mais um registro de preço. Então agora eu tenho um preço atualizado no meu produto. É bacana você fazer dessa forma, atualizando e não editando o preço, porque dessa forma você tem um histórico, né, de quanto estava o custo na certa data e depois que dia que ele alterou e assim por diante. Vamos agora verificar como nós cadastramos veículos no nosso sistema, visto que para a gente gerar uma nota de transporte nós precisamos ter clientes e veículos cadastrados, ok? Então nós vamos aqui então na parte de cima pesquisar por veículo. Então nós temos aqui consultar e cadastrar veículo. Na consulta de veículo eu posso editar os veículos já cadastrados e aqui eu tenho a opção incluir ou cadastrar. Então eu vou clicar no incluir. Nós vamos aqui lançar então o veículo no nosso sistema. Eu já tenho um ali em cima, eu vou lançar outro, então vou marcar aqui, vou colocar a descrição como o nome da placa dele. Então vamos colocar ABC 1212, ok? Vamos supor que essa seja a placa. Renavan, colocar um número qualquer, placa ABC 1212. A cor, capacidade, essas informações aqui são opcionais, eu não preciso realmente preencher, só se eu tenho interesse em registrar. Mas esses campos aqui na parte de baixo da tela são obrigatórios, então nós vamos preencher. Vamos lá. Propriedade do veículo. Aqui eu tenho a opção de marcar o veículo próprio da empresa, ou seja, quando eu for gerar um manifesto, a Receita vai verificar se o meu ANTT indicado lá no meu cadastro está em posse desse veículo, né, se eu tenho permissão para usar essa placa. Caso eu não tenha permissão, eu devo indicar aqui terceiro, só que para isso eu devo cadastrar o nome, né, do parceiro que é dono desse veículo. Nós já vamos chegar lá, eu vou marcar como próprio por hora. Tipo de veículo, nesse caso vai um tração. Tipo de rodada eu vou marcar aqui truck, por exemplo. Carroceria é uma carroceria fechada. O F é do Paraná. Cidade eu vou marcar Marechal mesmo, só para exemplificar. Seria a cidade que teu veículo está registrado. Depois a gente tem fabricante, não é um campo opcional, seria caso eu queira registrar a marca, né, digamos assim, do veículo. Depois a filial que vai poder usar esse veículo, aqui eu vou usar a filial número 1. Depois a gente tem em qual tipo de documento esse veículo será utilizado, então eu vou marcar CTE e manifesto. Finalizando o cadastro eu gravo e o sistema já vai salvar para mim a informação. Vamos verificar como cadastrar veículos de terceiros, né? Veículos que eu tenho permissão para usar, mas não são da minha empresa. Nesse caso eu devo ir até o cadastro de parceiro, então eu venho aqui no parceiro e eu vou editar, por exemplo, um parceiro que é o meu dono do veículo. Caso eu não tenha, né, o parceiro já cadastrado que seria o dono, eu devo cadastrar ele, cadastrando normalmente aqui. E nesse caso de um parceiro que é dono de veículo, eu devo marcar ele como uma transportadora. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse cadastro aqui do João, e eu vou marcar aqui então que o João ele é uma transportadora, para o sistema identificar que ele é dono do veículo. Vou marcar aqui que ele é um motorista também, para mim usar ele depois nas notas de transporte, né, como motorista. E aqui nos dados opcionais eu vou ter que marcar dois campos. A ANTT seria esse campo aqui, RNTRC, então aqui eu marco a ANTT do João, ok? E o tipo de proprietário, que deve ser ou transportador autônomo agregado, ou um transportador autônomo independente, ou outros que seria uma empresa de transporte de carga, por exemplo. Nesse caso eu vou marcar aqui como independente, eu vou gravar essa informação, e agora eu posso voltar até os meus veículos, consultar o meu veículo, editar ou cadastrar o veículo que é de terceiro, marcar como terceiro e puxar aqui então o João como dono do veículo. Nesse caso específico, a Receita vai verificar se a placa do veículo está relacionada ao ANTT do meu parceiro proprietário. Então eu vou gravar e o sistema já salvou essa informação para mim. A geração de CTE, ela fica aqui em nota fiscal. Então aqui em nota fiscal eu tenho o menu chamado emitir CTE. Vou clicar sobre ele. O sistema vai abrir para mim a tela de emissão de CTE.
Aqui eu consigo fazer a minha nota, então eu vou precisar preencher alguns campos e depois eu posso fazer o CTE de duas maneiras diferentes que eu já vou explicar. Então aqui na filial é a empresa que eu vou usar para emitir o CTE, no caso é a número 1. Em operação, eu cadastrei aqui no meu sistema as 3 operações mais comuns, digamos assim, num conhecimento de transporte, que seria a prestação de serviço para estabelecimento industrial, comercial e prestação de serviço iniciada em outra UF. Pode ser que no seu sistema tenha algumas outras opções, principalmente se você faz, por exemplo, CTEs que sejam de subcontratação, ou CTE complementar, CTE de anulação. Então cada uma dessas operações indica que tipo de CTE eu estou fazendo, né? Que tipo de operação eu estou fazendo. A lógica para mim selecionar aqui, nesses 3 casos, seria a seguinte: prestação de serviço, estabelecimento industrial e comercial, teoricamente eu vou utilizar quando eu estou emitindo uma nota que vai sair do meu estado e ir para dentro do meu estado ou ir para fora do meu estado. Então, por exemplo, se o contratante do meu serviço, se a empresa que está me contratando é uma indústria, eu usaria prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial. Se a pessoa que está me contratando é uma pessoa jurídica, um comércio, eu usaria prestação de serviço a estabelecimento comercial. Essa situação, prestação de serviço de transporte iniciado em outra UF, só vai ser utilizada quando acontece a seguinte situação. Você é do Paraná, por exemplo, e você vai transportar, só que o seu transporte inicia fora do Paraná, inicia em Mato Grosso. Então, nesse caso, quando a prestação de serviço inicia fora do meu estado, eu uso essa opção aqui, iniciada em outra UF. Visto que se eu usar alguma operação que não seja essa daqui específica, o sistema, ou melhor, a Receita vai rejeitar a nota. O sistema não rejeita a nota, né? A Receita que rejeita essa nota. Então, nesse caso aqui, como eu estou, vamos supor, iniciando dentro do Paraná, eu vou usar prestação de serviço de transporte e estabelecimento industrial. Depois que eu selecionei a minha operação, eu posso fazer de duas maneiras o meu CTE. Eu posso fazer de maneira manual, informando os campos manualmente, ou eu posso fazer de maneira automática, que seria importando algum XML de uma nota fiscal. Vamos supor que o meu contratante ele me disponibilizou o XML da nota que ele vai solicitar que eu transporte, né? Se eu tenho esse XML, eu posso vir aqui em importar dados, bem na direita, e clicar sobre de arquivo XML. O sistema vai abrir uma nova tela onde eu posso selecionar aqui na aba nota fiscal a nota. Então eu clico aqui em selecionar nota e automaticamente ele vai abrir uma telinha onde eu tenho que ir até a minha nota e selecionar ela para jogar para dentro do sistema. Neste caso eu não tenho nenhuma XML, mas o procedimento é bem simples. Você vai selecionar a nota, ele vai mostrar aqui nessa lista, em notas incluídas, a nota, certo? Eu vou clicar sobre ela no checkbox aqui, certo? Em cima da nota. E aqui na parte de baixo ele tem emitente das notas incluídas, que seria o emitente e o destinatário da nota. Emitente é quem gerou a nota, o destinatário é a pessoa que ele marcou como destinatário da nota. Então eu clico aqui sobre o checkbox que ele vai estar marcado, né, que seria selecionar. Eu vou clicar sobre selecionar em ambos e nesse caso específico automaticamente o sistema cadastra tanto o emitente quanto o destinatário da nota para mim poder fazer a importação aqui dentro do sistema. Então, nos casos onde eu importo um XML, automaticamente o sistema preenche para mim emitente, destinatário, os municípios e também algumas informações que eu já vou mostrar. Nesse caso onde eu não tenho um XML, eu vou preencher manual. Então aqui no remetente, no destinatário, eu vou informar o número 2, que seria o parceiro de teste, né? No seu caso, você vai colocar de acordo com a sua nota fiscal. Remetente e destinatário, a explicação é a seguinte: remetente seria quem está mandando a mercadoria, destinatário quem vai receber a mercadoria. Perceba que esses dois campos estão em negrito, ou seja, eles são obrigatórios numa emissão de um CTE. Aqui embaixo a gente tem expedidor e recebedor. Esses dois campos aqui não são obrigatórios, então eu posso preencher, mas eu devo preencher somente em situações específicas. Por exemplo, expedidor a gente só usa quando o CTE for de subcontratação, ou seja, uma empresa está terceirizando o serviço delas. Então, no caso onde uma empresa está terceirizando o serviço,
eu tenho o CTE de subcontratação. Daí, no caso do CTE de subcontratação, o expedidor seria a empresa que está terceirizando o serviço. Remetente e destinatário continuam iguais. No CTE de subcontratação especificamente, você consegue importar o CTE do teu fornecedor, né, a pessoa que te contratou, que seria essa transportadora que está terceirizando, para dentro do sistema. Da mesma forma, você vem aqui em importar dados de arquivo XML, clica sobre CTE, e nesse caso você seleciona daí o CTE, ao invés de selecionar a nota, beleza? E o sistema preenche automaticamente aqui as informações para você. Detalhe que no CTE de subcontratação, a operação precisa ser específica para a subcontratação, visto que uma operação de CTE normal é diferente de uma operação de CTE de subcontratação. Depois eu tenho aqui tomador do serviço. O tomador do serviço eu vou informar de acordo com quem está me contratando. Então aqui ele segue junto com a operação. Por exemplo, se o tomador do serviço for um remetente, teoricamente a minha operação deve se basear no remetente para indicar se é uma empresa comercial ou industrial. Da mesma forma, se o tomador for o recebedor, eu devo verificar se o meu recebedor ele é uma empresa comercial ou uma industrial para indicar aqui a operação corretamente. Normalmente o tomador é ou o remetente ou o destinatário, ou no caso de subcontratação, seria o expedidor, né? Mas aqui, nesse caso específico, como eu estou fazendo um CTE normal, eu vou deixar como remetente esse tomador de serviço. É a pessoa que te contratou, resumidamente. Depois eu tenho o tipo de serviço. Normalmente se utiliza normal, quando for um CTE normal, mas aqui eu vou indicar, por exemplo, subcontratação, se for um CTE de subcontratação, ou algumas outras situações mais específicas, se despacho, serviço vinculado a multimodal, são situações mais específicas. Creio que 80% dos casos é normal e algumas situações é subcontratação, dependendo de como você está fazendo o teu transporte. Logo depois a gente tem município de início e término da prestação. Aqui eu vou informar quais são os municípios, o município de carregamento e o município de descarregamento dessa minha CTE. Então eu já coloquei aqui o município, ok, vai começar em Marechal e terminar ali em Toledo. Depois eu tenho aqui valores. Valor total da prestação e valor a receber. Normalmente esses valores são iguais, mas pode ter alguma situação, por exemplo, que o teu valor a receber seja menor, né, que o valor total da prestação. Nesse caso aqui eu vou usar o mesmo valor, eu vou colocar aqui R$500 para ambos, seria o valor que eu vou receber, né, nessa prestação, e o total dela vai dar R$500 também. Valor do pedágio e valor dos tributos não são obrigatórios, e aqui logo embaixo a gente tem até uma descrição. Por exemplo, se informado o valor do pedágio, esse valor será descontado da base de cálculo. Então é para situações mais específicas, né? Por exemplo, teu contador te orientou a colocar o valor do pedágio na nota para você descontar um pouco da base de cálculo, né, para fins depois de tributação. Então você pode colocar aqui nesse campo o valor do pedágio, normalmente não é utilizado. Da mesma forma, o valor do tributo, o sistema calcula automático, você não precisa preencher. Então, preenchendo aqui os dados obrigatórios: filial, operação, remetente, destinatário, tomador do serviço, tipo de serviço, municípios e os valores, eu posso clicar aqui no mais para a gente dar sequência ao meu CTE. Aqui no caso eu vou ter algumas outras informações que também são obrigatórias para a geração do CTE. Então logo aqui na primeira aba, em carga, eu tenho as informações da carga. Lembra que eu comentei que se a gente importar um XML, o sistema automaticamente preenche os campos? Então aqui seria campos que o sistema preencheria automaticamente. Por exemplo, o valor total é o valor total da nota que eu estou transportando. Nesse caso aqui a nota é de R$1.000. Produto predominante, o produto pode ser teste nesse caso, mas você vai preencher de acordo com o que você está transportando, beleza? Outras características e valor da verbação não é obrigatório colocar, a gente pode deixar em branco. E depois a gente tem informações da quantidade de carga. Aqui eu vou colocar o peso normalmente, né, é informado. Então, por exemplo, eu vou colocar quantos quilos de peso bruto tem a minha carga. São 1.000 quilos, 1 tonelada. Então eu preencho aqui as informações e clico no mais, o sistema vai agregar aqui dentro do meu CTE essa informação que eu lancei. Nos casos onde eu importo o XML, esses campos aqui que eu acabei de preencher já vem automaticamente preenchido. Depois que eu coloquei então essas informações aqui, eu posso avançar, clicando aqui no avançar. Agora a gente tem modal.
No modal, obrigatoriamente eu só tenho que colocar o tipo de modal, que em 90% dos casos é rodoviário. Pode ser que em algum caso específico você esteja fazendo algum outro modal, né? Mas normalmente é rodoviário. Aqui em informações rodoviárias, então, né, caso eu preencha aqui o modal rodoviário, eu preciso colocar, ou melhor, eu não sou obrigado a colocar, eu posso colocar informações de veículo e informações de motorista. Teoricamente, a Receita não obriga você a colocar esses campos, então é opcional. Eu posso vir aqui e marcar, por exemplo, aquele veículo que a gente acabou de cadastrar. Clicando aqui no mais, ele vai lançar o meu veículo. Da mesma forma, eu posso preencher o meu motorista aqui. Clicando no mais, ele vai lançar o motorista. Lembrando que se eu não preencher, certo? Se eu deixar em branco aqui essas informações, eu estou apagando aqui no X, não vai dar erro no meu CTE depois. Obrigatório é somente no manifesto. Então, preenchendo aqui o meu modal rodoviário, eu vou clicar em avançar novamente. E aqui eu tenho então notas relacionadas. Nessa aba é onde eu informo a nota que eu estou transportando. Lembrando que se você utilizou a importação de XML, automaticamente a nota já vai estar lançada aqui nessa tela. Não vou precisar colocá-la novamente. Nesse caso, como é um CTE manual, né, eu vou colocar aqui uma informação só para mim poder gravar ela. Como eu não tenho nenhuma chave de nota, eu vou usar outros aqui e vou colocar um valor qualquer só para mim poder lançar o meu CTE, mas normalmente se utiliza este campo aqui, né? Você vai colocar neste campo a chave da sua nota, lembrando que ela precisa ter os 44 dígitos, né? Sem esses 44 dígitos o sistema não deixa você lançar. E depois que você colocar a chave, você vai clicar aqui nesse mais, sem clicar na lupa. Se você clicar na lupa, o sistema vai pesquisar essa chave dentro do registro, né, dentro do banco de dados, e daí pode ser que ele apague sozinho, visto que essa chave não está lançada, né? Eu vou clicar aqui, quando eu clicar em X ele vai apagar para mim. Então, sempre preencha a chave e clica direto no mais, que se a chave estiver correta, lógico, ele vai agregar aqui no meu CTE. Os demais campos, informações adicionais, componentes, informações tributárias, outras informações, são todos opcionais, nenhum deles eu preciso preencher. Mas eu vou explicar já para deixar bem explicadinho, né, quais são as informações que você pode estar preenchendo. Informações adicionais, eu tenho campo de digitação livre, então aqui eu posso preencher mensagens com endereço do fisco, né, com o interesse do fisco. Então aqui eu tenho informações adicionais do interesse do fisco, que seria da Receita, ou aqui informações gerais. Então, caso eu queira colocar alguma informação no rodapé da meu CTE, eu vou colocar neste campo aqui, preenchendo aqui os dados que eu preciso, né? Feito aqui as informações, eu posso dar sequência. Então eu tenho aqui componentes do valor da prestação. Este campo seria, por exemplo, para eu adicionar aqui pedágio desses 500, 150 referente a pedágio, por exemplo, 500 que seria o total da prestação que a gente colocou lá na primeira página, né? E o restante, daí no caso é frete, seria 350. Então eu posso preencher aqui quais valores compõem o total da minha prestação. Não é obrigatório, eu preencho só se eu precisar ou se eu tiver interesse. Informações tributárias é somente para mim conferir a parte de impostos, certo? Não aconselho ninguém a mexer aqui, o sistema calcula sozinho. Se você mexer, provavelmente pode ser que dê erro na sua nota. Então, não preencha nenhuma informação aqui, deixe os campos da forma que estão. CTE outros, somente utilizo caso a minha operação de CTE não seja uma operação normal, seja, por exemplo, uma anulação ou uma outra operação mais específicas. E aqui em outras informações, eu também não vou preencher nada por hora. Essas outras informações seria para mim colocar que o meu CTE, por exemplo, é um CTE globalizado. Pode ser que ocorra, né? CTE globalizado é uma situação que você consegue indicar, por exemplo, você tem 5 notas para transportar e todas essas 5 notas foram emitidas pela mesma pessoa. Em vez de você fazer um CTE para cada nota, você consegue gerar um CTE globalizado, agregando essas 5 notas dentro do mesmo CTE, ok? Lógico que essa informação ela só pode ser utilizada, né? Você só pode fazer um CTE globalizado se ela se encaixa especificamente em algumas situações que a Receita previamente indica. Então, por exemplo,
Se você tem interesse em fazer dessa forma, pesquisa primeiro, se orienta com o seu computador para verificar se ele pode ou não, né, fazer um globalizado, ou se você teria que fazer 5 CTEs normais, um para cada nota que você está transportando. Então, recapitulando todo o procedimento, a gente precisa preencher ali na primeira tela, né, as informações da operação, remetente, destinatário, quem é o contratante, qual é o tipo do serviço, os municípios, os valores. Clicando no maisinho para a gente prosseguir, eu vou ter que colocar aqui as informações da carga, o peso dela ou a quantidade, depois aqui em modal o tipo rodoviário e por fim a nota que eu estou transportando. Os demais campos são todos opcionais, eu preencho se for necessário. Preenchendo então as 3 abas, eu posso clicar sobre gravar CTE. Ok, aqui deu um erro, vou colocar aqui somente um códigozinho para ele deixar eu gravar. Ok, ele já está me obrigando a colocar então uma informação estadual do remetente. Perceba que o sistema ele vai te indicar quais são os problemas que está ocorrendo no momento que você está gerando o CTE, certo? Então perceba que no momento que eu cliquei em gravar, ele já está acusando que eu preciso colocar uma inscrição estadual desse remetente. Vamos fazer isso, eu vou vir aqui em cadastro, gerenciar, consultar cadastros, eu vou editar aqui o cadastro do meu parceiro da nota, certo, do CTE, e eu vou colocar aqui uma inscrição qualquer, somente para a gente dar sequência aqui, beleza? Então agora eu cliquei no gravar. No momento que eu clicar em gravar, automaticamente o sistema vai transmitir essa nota para a Receita. Neste caso, como eu não tenho um sistema homologado para geração de notas, ele vai dar erro, né? Ele está acusando aqui na parte de baixo, em status da CTE, que eu não tenho nenhum certificado instalado no meu Windows. Mas, mesmo com erro, eu vou explicar como a gente consulta, como a gente edita, como faz uma correção, por exemplo, dessa nota. E todos esses procedimentos eles são feitos aqui em nota fiscal, consultar nota. Então nessa tela aqui eu consigo consultar as notas que eu fiz neste período ou no período que eu informar aqui em período. Então aqui eu tenho campos de filtro, ok, eu posso filtrar ou não, não é obrigatório eu colocar filtros. Aconselho a não filtrar, aconselho você a só cuidar com o período. Então, por exemplo, eu vou consultar somente o que eu fiz hoje. O tipo da nota é um CTE. Aqui eu posso até clicar com o botão direito do meu mouse e clicar em fixar filtro, ou seja, ele sempre vai vir marcado CTE por padrão. Tipo de documento, saída, não existe CTE de entrada. Ambiente produção e eu clico em pesquisar. Então ele vai mostrar aqui, né, no caso hoje, a nota que eu acabei de fazer. Nessa tela, se eu pesquisar, por exemplo, este ano, se eu tiver outros CTEs emitidos, eles vão listar aqui, um por linha, ok? Essa linha azul significa que é a linha que eu estou selecionando. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui as notas, perceba que eu tenho a linha azul, é a linha que eu estou clicando em cima, beleza? Caso o CTE esteja verde, igual tem essa nota, significa que ele está autorizado. Então, nessa tela de consulta, eu consigo simplesmente me orientar pela cor da nota. Nesse caso, como ela está vermelho, significa que ela está com erro, né? Ela foi rejeitada. Se ela estiver em verde, ela está autorizada. Se ela estiver branca ou amarela, igual essa daqui, ela está cancelada. E se ela estiver em cinza, significa que ela foi inutilizada. O que seria esses procedimentos, né? Cancelada, inutilizada, autorizada ou rejeitada? Resumidamente funciona assim. Quando você transmite um CTE, a Receita vai verificar as informações que você colocou nele e ela vai ou autorizar esse CTE ou rejeitar esse CTE. Caso ela autorize, eu posso fazer o cancelamento se ela estiver incorreta. Por exemplo, se eu autorizei e coloquei o valor incorreto, eu posso fazer o cancelamento dessa nota. O cancelamento eu faço por aqui, na tela de consulta. Então aqui na parte de baixo a gente tem a opção cancelar nota, logo abaixo aqui do quadrado vermelho. Lembrando que o cancelamento ele tem prazo, então se eu passar do prazo de cancelamento, eu não consigo mais cancelar o mesmo. Se eu fizer, por exemplo, também um manifesto para essa nota, eu não vou mais conseguir cancelar a CTE. Eu preciso primeiro cancelar o manifesto, visto que eu já manifestei o CTE. Então, voltando ali à questão do status.
Se eu autorizar o CTE e eu precisar cancelar, eu posso fazer por aqui em cancelar. Se a Receita rejeitar o CTE, eu posso fazer a correção dele, caso eu queira. E essa correção eu consigo fazer pela parte de baixo aqui, ó, nos últimos menus. Então eu tenho aqui editar remetente, editar recebedor e editar expedidor. Esses 3 campos eu consigo alterar as informações do parceiro ou dos parceiros que eu coloquei. Por exemplo, eu vou clicar em editar remetente, o sistema vai abrir o cadastro daquele remetente que eu informei na CTE, beleza? Aqui na parte de baixo ele já está colocando uma atenção. As alterações aqui efetuadas serão replicadas para o cadastro. Ou seja, se eu alterar aqui a inscrição estadual desse remetente, o sistema vai automaticamente alterar também o cadastro dele lá nos meus parceiros. Editar dados documento, também eu consigo fazer algumas alterações. Aqui no caso seriam alterações referentes à numeração, referentes à data de emissão, informações adicionais, eu consigo todas alterar por aqui. Aqui eu também consigo editar o CTE, então nessa opção aqui eu posso fazer a alteração completa dele, eu consigo alterar todas as informações desse CTE clicando sobre editar. Perceba que ele abriu a tela de emissão com os dados ali do meu CTE e eu consigo alterar todas as informações que eu coloquei anteriormente, ok? Feito isso eu vou gravar e daí automaticamente ele já vai transmitir o meu CTE novamente. Caso eu não queira corrigir esse CTE, eu emiti ele, a Receita rejeitou e eu não quero corrigir ele, eu posso inutilizar essa numeração. Então, clicando aqui sobre inutilizar, eu estou informando a Receita que essa numeração, número 1, não vai ser mais utilizada. Lembrando que eu não poderia manter notas com erro dentro do meu sistema, né? Todas as notas ou elas devem estar autorizadas, ou canceladas, ou inutilizadas. Não é correto você manter nota com erro dentro do teu sistema. Lembrando que ele vai te avisar sempre que você abrir ele. Na direita, aqui embaixo, perto do seu relógio, vai aparecer um aviso indicando que você possui X notas com erro, que seriam os seus CTEs, né? Os CTEs que você gerou no período que a Receita rejeitou e você não corrigiu ainda. Então ele vai ficar te avisando ali para você providenciar a correção ou a inutilização. Depois que eu fizer uma correção, né? Depois que eu alterar aqui uma informação do CTE, principalmente se eu usar esses botões da parte de baixo e não o editar CTE em si, né? Se eu alterar aqui, por exemplo, editar alguma informação adicional e gravar, eu preciso clicar no remitir nota. Então, clicando aqui, o sistema vai remitir essa nota para a Receita e dela vai retornar para nós o procedimento que ela fez, né? Se ela vai validar ou não, depois da minha correção. Na parte de cima, aqui em cima do meu quadrado de status, né, em cima aqui das informações, eu tenho algumas abas também que são úteis para mim conferir as informações do meu CTE. Então eu tenho aqui status de e-mail. Lembra que logo no início do treinamento eu comentei que se a gente preencher no cadastro do parceiro o e-mail dele, o sistema envia automaticamente o CTE para ele? Então é nessa informação aqui do status de e-mail que vai aparecer se deu certo, se não deu certo, qual foi o e-mail que o sistema enviou. Por aqui eu consigo visualizar, eu consigo também clicar sobre enviar e-mail avulso e indicar um e-mail adicional, né? Se eu quero enviar para uma outra pessoa que não o remetente ou destinatário, eu posso colocar aqui o e-mail dela e clicar em OK que o sistema vai fazer o envio. Em eventos, eu consigo consultar a carta de correção. Carta de correção é o procedimento que eu faço por aqui em carta de correção. E esse procedimento, ele funciona assim. Caso eu tenha feito um CTE, ela autorizou, e eu preciso corrigir alguma informação que pode ser corrigida, o endereço do parceiro, por exemplo, eu errei o número do endereço do parceiro, eu posso fazer uma carta de correção para ajustar esse número, para não precisar cancelar a nota e fazer uma nova. Então, caso você precise fazer alguma correção de um CTE, primeiro verifica se você pode corrigir essa informação. Não são todas as informações que são autorizadas a correção, beleza? Então, primeiro verifica se você pode fazer a correção e depois, se for possível, você consegue fazer por aqui em carta de correção. Aqui em faturas, você só vai usar se o sistema for completo. Então, nesse caso, como a gente está simulando no sistema básico, eu não vou ter nenhuma informação. Histórico de status, eu consigo visualizar todos os históricos, né? Então, o CTE foi enviado às 17h36 e às
às 19h36 e às 19h42 eu fiz uma reemissão dele, então eu enviei ele novamente. Se a Receita tivesse autorizado ele, iria aparecer aqui um novo evento, né, como autorizado o uso do CTE com o horário que ela foi autorizada. Então aqui seria o histórico das movimentações que essa nota realizou dentro do servidor da Receita. E aqui em averbação de carga, caso eu tenha configurado meu sistema para realizar a averbação, eu consigo realizar por aqui, mas isso a gente pode deixar para algum outro vídeo, beleza? Explicados os procedimentos que eu consigo realizar aqui dentro da tela de consulta, eu posso agora fazer o meu manifesto, que seria a manifestação dessa nota aqui. Detalhe que eu não cheguei a comentar, mas aqui na última linha eu tenho o reimprimir DACT, ou seja, eu consigo reimprimir o meu CTE por aqui. No momento que ele autorizar, ele vai abrir na minha tela, né? Então, no momento que eu autorizar esse CTE, ele vai abrir um PDF na tela para mim fazer a impressão. Se eu clicar aqui no reimprimir, o sistema vai abrir novamente aquele PDF, né, para mim conferir. Então, seria caso em outro dia eu precise visualizar o CTE, eu preciso salvar de novo, ou imprimir de novo, eu posso consultar ele aqui e clicar no reimprimir para o sistema abrir ele na tela para mim realizar esse procedimento. Então, verificado todas as situações aqui na consulta de nota, a gente vai voltar aqui em nota fiscal, só que agora a gente vai na emissão do MDFE. Aqui do manifesto, ele é um pouquinho mais simples, digamos assim, só que teoricamente a Receita valida mais informações no momento que a gente gravar ele. Então ele é mais simples no sentido que eu não preciso colocar tantas informações de parceiro, mas depois eu preciso colocar mais informações do transporte em si. Então aqui a gente tem filial e operação, são duas padrões, não tem nenhuma operação específica, né, para manifesto, é somente uma. E aqui logo na direita eu tenho importar dados. Provavelmente vai ser a situação onde você vai utilizar, né? Você vai gerar o CTE, depois você vem aqui no importar dados, clica sobre CTE, clica na lupinha e o sistema vai abrir a lista de todos os CTEs que você tem emitido. Você vai selecionar o CTE, marcar aqui o checkbox dele e clicar no incluir dados. Automaticamente ele vai jogar os dados do CTE para cá, que é o que a gente vai preencher manual. Então aqui a gente tem tipo de emitente, normalmente numa transportadora a gente utiliza transporte, prestador de serviço de transporte. Tipo do transportador, aqui a gente tem uma regra, normalmente a regra seria a seguinte, né? A regra é a seguinte: nenhum eu utilizo caso o veículo for próprio da empresa, então se o veículo que eu vou colocar no manifesto é próprio, tipo de transportadora é nenhum. ETC eu utilizo caso o dono do veículo que eu estou informando no manifesto seja uma empresa jurídica, TAC se for uma empresa física e CTC caso for uma empresa jurídica também. A diferença entre eles seria: ETC é empresa de transporte de carga, TAC é transportador autônomo de carga, CTC cooperativa de transporte de carga. Então aqui eu vou indicar conforme o proprietário do meu veículo, seguindo essa regra que eu acabei de passar. Agora a gente tem local de carregamento e local de descarregamento. Nesse caso não é a cidade, é o estado mesmo. Então eu vou colocar aqui Paraná e Paraná, visto que o meu CTE ele está dentro do Paraná, né? Então aqui eu vou marcar, Paraná. Então eu vou marcar aqui os dois estados. E logo após eu tenho data de início da viagem. Eu posso preencher se eu quiser registrar, mas não é obrigatório, ok? Preenchendo aqui os campos, eu vou clicar no mais. E agora a gente vai para as telas de registro mesmo do meu CTE. Logo no início a gente tem município de carregamento e município de descarregamento aqui nos dados dele. Aqui sim eu vou colocar o município, lembrando que precisa ser igual do meu CTE, beleza? Perceba que no momento que eu coloco a informação e clico no Enter, automaticamente o sistema já lança aqui o município, beleza? Da mesma forma aqui, eu vou colocar Toledo e o sistema vai automaticamente preencher a informação. No caso de uma importação, né, se eu estiver utilizando um CTE para gerar um manifesto, que seria aquele botãozinho na tela anterior de importar dados, essas informações aqui são preenchidas automaticamente. O F de percurso, aqui a gente tem uma regra. A regra é a seguinte: caso o meu conhecimento, né, caso o meu transporte inicie num estado e termine em outro estado que não o mesmo de início,
E se eu vou cruzar estados que não sejam esses dois, de início e fim, eu tenho um percurso. Por exemplo, eu estou iniciando meu transporte no Rio Grande do Sul e eu vou até o Paraná. Então aqui eu tenho um percurso que seria Santa Catarina, ok? Então o percurso seria os estados que eu vou cruzar em sequência, menos de início e fim. Em sequência, no caso, você deve lançar eles aqui de acordo com a sequência que você vai passar. Por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo. Eu vou passar primeiro por Santa Catarina e depois Paraná. Beleza? Então você lança eles aqui na sequência. Preenchendo as 3 informações, você vai clicar no avançar. Detalhe aqui, se você está iniciando no Paraná e terminando no Paraná, não existe percurso. Ou se está iniciando Santa Catarina e terminando no Paraná, não existe percurso também, que são só 2 estados envolvidos. Então agora eu vou clicar no avançar e a gente vai para as informações do modal. Aqui eu tenho alguns campos obrigatórios. Eles são os em negrito, então logo no começo ali, tipo de modal. É o mesmo do CT, né, rodoviário. Agora, veículo de tração. Agora é obrigatório, então eu devo preencher o meu veículo. O motorista é obrigatório também, então eu devo preencher o motorista. Perceba que eu só bati o Enter, automaticamente ele já inseriu a informação, então eu não preciso clicar sobre adicionar motorista, automaticamente o sistema vai preencher para mim. Reboque eu só vou utilizar se o meu veículo de tração possui um reboque, se não possuir eu não preciso colocar nenhuma informação. Vale pedágio, caso você receba algum vale pedágio, você vai preencher nesse campo aqui, senão pode ignorar. Contratante do serviço, agora a gente tem alguma regrinha também. No contratante do serviço, você tem que se orientar também com o veículo. Basicamente, a regra é a seguinte: se o seu veículo for de terceiros, o contratante seria o dono do veículo. Se ele não for de terceiros, o contratante é o seu CNPJ. Então aqui você teria que preencher o seu CNPJ, ok? Um adendo aqui em relação ao contratante do serviço. No vídeo do treinamento eu acabei explicando de forma errada, e a lógica seria a seguinte: quando o veículo for de terceiro, ou seja, quando o veículo de tração tiver algum CNPJ indicado que não o seu, aqui no contratante você deve informar o seu próprio CNPJ. Então o contratante do serviço vai ser a sua própria empresa, no caso de um veículo de terceiro. Quando o veículo for próprio, daí o contratante é a pessoa que te contratou mesmo para realizar o transporte. Beleza? Depois do contratante a gente tem produto predominante. Aqui tem algumas informações também que são obrigatórias. Tipo de carga, vou preencher conforme a carga que eu estou carregando. Então, por exemplo, frigorificada. Produto predominante, seria a mesma informação que eu tenho lá no meu CTE. Código de barra e NCM não são obrigatórios. E aqui a gente tem carga lotação fechada. Informar somente quando MDFE for carga lotação. Seria o CEP de carregamento e o CEP de descarregamento. Carga lotação ocorre quando a empresa que te contratou somente está carregando, né? Você só está transportando para ela e ela em si lotou o seu caminhão, digamos assim. No sentido que no momento que você for fazer o manifesto, você vai transportar somente o CTE daquela empresa específica e não de outras empresas. Então, quando uma empresa só fecha a sua carga, digamos assim, né, somente vai carregar para uma empresa, você deve informar então o CEP de carregamento e o CEP de descarregamento da carga, ok? Informações do pagamento de frete, utiliza somente se você precisa colocar informações de pagamento no manifesto, não é obrigatória essa informação, então você se oriente com o seu contador se você deve ou não colocar informações do pagamento. Então, obrigatório seria essas informações aqui que estão em negrito. Deixa eu já colocar aqui o CNPJ da empresa, 10.720.060.000 conta. Opa, 32, vamos adicionar aqui. Então, está aqui o CNPJ do contratante, que no caso, como o veículo é próprio, é a própria empresa, beleza? Então, aqui preenchendo os campos em negrito, eu posso clicar no avançar. Aqui em documentos relacionados, a gente vai precisar colocar o município de descarregamento. Então, teoricamente, seria o mesmo que eu coloquei aqui nos dados, né? O mesmo município. E aqui a chave do CTE que eu estou relacionando, né, no meu manifesto.
Se eu tivesse usado o botão de importar, automaticamente esse campo já estaria preenchido. Nesse caso, como eu não preenchi, né, eu não coloquei o XML ali no importar dados, eu preciso colocar manualmente. Se eu clicar na lupa, o sistema abre para mim a lista de CTS que eu fiz, e eu posso clicar sobre ele e adicionar aqui no meu manifesto, beleza? Depois disso, a gente vai avançar. Eu tenho totalizadores. Aqui em totalizadores eu também preciso colocar informações. Perceba que existem campos em negritos, então eu preciso colocar aqui o valor da carga. Vamos supor que seja R$1.000, né? Que era o valor da nota que eu coloquei lá no CTE. Código de unidade de medida, que seria tonelada ou peso, né? Ou perdão, código de unidade de medida do peso da carga. Então eu vou colocar aqui as mesmas informações. Eu coloquei 1.000 quilos lá no CTE, então seria 1 tonelada. E aqui a gente tem o seguro. Seguro é uma informação obrigatória para a geração do manifesto. Eu posso cadastrar uma seguradora ou eu posso preencher manualmente as informações. Então vamos supor que eu prefira preencher manualmente. Você vai colocar aqui as informações do CNPJ do responsável pelo seguro, CNPJ da seguradora, a pólice, número de averbação e o nome da seguradora. Se você preencher um cadastro da seguradora, você pode clicar sobre o campo seguradora, clique no mais e coloque aqui as informações, né? Por exemplo, seguradora de exemplo. O CNPJ dela, vou colocar um CNPJ qualquer aqui só para a gente simular. Número da pólice eu vou colocar uma qualquer também, averbação qualquer, e responsável é o emitente do CTE. Então tá aqui as informações, eu clico no mais e ele vai, responsável emitente do manifesto. Vou clicar aqui e ele vai adicionar então a minha seguradora no manifesto. Por fim, depois eu preencher aqui os totalizadores, ali no avançar de novo, eu tenho informações adicionais que eu posso estar preenchendo, né, para figurar no rodapé da minha nota. Segue a mesma lógica do CTE, informações adicionais do interesse do físico seriam informações para a receita, informações do contribuinte, informações para o contribuinte, né, para a pessoa que está envolvida ali no meu manifesto, né, ou talvez para quem vai receber essa carga, beleza? Finalizando todos os campos obrigatórios, eu vou clicar no gravar e ele vai transmitir daí o meu manifesto. Nesse caso, como está faltando informações, eu não consigo gravar, né? Mas se eu tivesse gravado, ele iria aparecer aqui na minha consulta de notas, só que no caso em MDFE, nessa listinha aqui. Aqui eu tenho um manifesto já emitido, né? Então aqui eu tenho o manifesto mais antigo, está com erro também, visto que o meu sistema não consegue emitir nota. Mas perceba que as informações aqui na parte de baixo da tela são bem parecidas com o CTE, né? Eu posso remitir ele, caso eu corrija o erro, eu vou clicar em remitir. Eu posso fazer o cancelamento, caso ele tenha autorizado. Não existe inutilização de CTS com erro, né? Então se eu precisar, eu posso excluir aqui o meu CTE. Lógico que ele vai pedir uma senha, né? Então você deve conectar ao suporte e solicitar a exclusão. E no manifesto específico, existe uma situação que é somente para o manifesto, que seria o quê? Quando eu gero o manifesto, esse manifesto ele fica autorizado e a Receita não permite eu gerar outros manifestos com aquele caminhão até que esse manifesto esteja encerrado. Então, para mim fazer o encerramento, depois que eu finalizar o transporte, eu vou clicar aqui sobre encerrar MDFE. Dessa forma ele vai pedir em qual estado, né, foi o descarregamento da carga e ele vai encerrar o manifesto. Lembra que eu comentei que existem cores específicas para cada situação? Ou manifestos que estejam encerrados ficam em roxo aqui na tela de consulta. Então, se existir algum registro em roxo, significa que ele está encerrado. Ok? Da mesma forma, eu consigo aqui também clicar no reimprimir para me visualizar novamente o meu dump, que seria o PDF do manifesto. Beleza? Certo, pessoal. Então, a partir de agora, nós vamos verificar aqui no sistema o funcionamento da parte financeira do mesmo. Então, antes de nós começarmos a exemplificar na prática, primeiramente eu vou explicar a teoria de como o sistema trabalha. Depois eu vou demonstrar alguns exemplos práticos do funcionamento em si, de como você consegue realizar o teu controle de caixa e também o teu controle financeiro. Então a lógica do sistema na parte financeira seria a seguinte: todos os lançamentos financeiros
eles demandam de uma fatura, ou seja, o funcionamento do sistema parte de faturas. Para você realizar tanto um recebimento quanto um pagamento, você primeiro precisa ter uma fatura criada aqui dentro do sistema. As faturas, elas vão ser criadas de duas formas. Nós temos a criação automática de faturas pelo sistema, ou seja, quando você realiza uma venda, quando você encerra uma ordem de serviço, quando você lança, por exemplo, uma nota de compra, né, uma importação de XML, o sistema automaticamente cria o recebimento ou a despesa relacionada a essa movimentação. Então essas faturas elas são criadas automaticamente. E existe também a criação de fatura manual, ou seja, caso eu precise lançar alguma despesa em meu sistema ou alguma receita que eu tenho ali no meu dia a dia, eu preciso realizar esse lançamento de forma manual. As faturas automáticas, elas são bem simples, o sistema ele vai se basear de acordo com a informação que você colocar, por exemplo, na tua nota ou na tua ordem de serviço, ele vai criar a fatura de acordo com isso. Então, por exemplo, eu vou vir até a tela de emissão de nota só para exemplificar, mas isso acontece também, como eu já expliquei, em lançamento de compra, em ordem de serviço, em pedidos e assim por diante. Então, por exemplo, vou marcar aqui um parceiro qualquer, somente para a gente exemplificar. Opa, esse daqui não pode, vamos usar o 2. E eu vou lançar aqui algum produto também. E eu vou colocar um valor bem alto, só para ficar mais fácil de a gente... Opa, deixa eu ajustar a data do caixa aqui. Então, eu vou lançar aqui um valor, só para ficar mais fácil da gente exemplificar isso na prática. Então, aqui nós temos, por exemplo, eu tenho um valor de R$200, e aqui na emissão da nota nós temos dois campos, condição e forma de pagamento. Condição de pagamento está relacionada justamente ao vencimento da minha fatura. Então, por exemplo, se eu marcar aqui que esse vencimento é um vencimento à vista, né, que a minha venda é à vista, o sistema entende que eu estou recebendo esse valor no momento que eu estou fazendo a venda. Da mesma forma, se eu colocar aqui que a condição de pagamento, por exemplo, é 30 dias, o sistema entende que eu vou receber esse valor só daqui a 30 dias. Se nós vemos até aqui em cobrança, eu consigo mostrar isso na prática. Ó, por exemplo, eu coloquei aqui dia 30 dias, o sistema está relacionando para mim ali, puxando para mim dia 15/12. Se eu marcar aqui, por exemplo, à vista, ele vai puxar 15/11, que seria a data que eu estou realizando a minha venda. Se eu colocar 15 dias, por exemplo, ele puxa dia 30/11. Se eu marcar alguma condição que seja parcelada, 30, 60 e 90, por exemplo, ele vai criar 3 parcelas para mim, de acordo com o prazo que eu estipulei aqui em cima, certo? E ele vai dividir o valor então da minha venda em 3. Lembrando que aqui eu posso alterar, né? Por exemplo, se ali ficou... eu combinei dia 15, né? Todas as parcelas eu posso alterar aqui manualmente, não tem problema nenhum. O valor é a mesma coisa. Se eu quiser alterar, por exemplo, o valor da primeira parcela, o sistema automaticamente ajusta as demais para bater o total da minha venda, beleza? Então, no momento que eu gravar essa venda, o sistema vai criar para mim uma fatura e ele vai usar como base essa condição de pagamento para mim registrar quais são os vencimentos da minha fatura. A forma de pagamento ela está relacionada mais com o registro em si da fatura, né? Ou seja, se eu marcar dinheiro aqui, não necessariamente eu preciso depois liquidar a minha parcela em dinheiro, mas é bacana eu colocar correto para que na movimentação fiscal, na nota fiscal, saia correto também e para o registro ficar correto dentro do sistema para depois meus relatórios ficarem corretos também, beleza? Então, beleza. No momento que eu gravar isso daqui, então no momento que eu gravar essa venda, o sistema vai cadastrar para mim então a fatura, certo? E essa fatura nós podemos consultar aqui na tela de consultar faturas. Então eu tenho aqui faturas, consultar faturas, e aqui eu consigo visualizar todas as faturas que eu tenho registradas no meu sistema. Então eu vou colocar aqui a período da geração hoje, seria uma receita, e eu vou pesquisar. Então aqui tem a data de emissão da minha fatura, quais são as condições de pagamento, a forma de pagamento, o valor da minha fatura e o saldo da fatura. O que seria valor e saldo? Valor basicamente é o total da minha fatura. Então no momento que eu gravei essa nota, minha fatura ela estava com o valor de R$200, então R$200 é o valor da fatura. Saldo é o valor que eu tenho a receber ou a pagar dessa fatura.
Então, se nós pagarmos, né, fazemos a liquidação, como a gente chama aqui no sistema, de algum valor, de alguma dessas parcelas, o sistema vai abaixar para mim o saldo, indicando que o saldo dessa fatura já está menor, né? Eu já recebi ou paguei algum valor. Como eu faço essa liquidação, né? Como eu lanço dentro do meu sistema esse valor quando eu receber ou quando eu pagar? Aqui em caixa, nós temos a tela chamada liquidação de contas. Então é nessa tela que todos os meus registros financeiros vão estar constando. Lembrando que aqui só aparece o que está em aberto, né? Se eu já recebi o valor da fatura, não vai mais constar aqui, visto que aqui só vai aparecer para mim o que eu tenho ainda a pagar ou a receber. Então, pesquisando aqui, eu tenho todos os lançamentos feitos em nome desse parceiro nota fiscal. Eu posso indicar que eu quero ver, por exemplo, só as receitas. E eu tenho aqui então as parcelas, né? Eu consigo identificar pelo documento qual é a minha parcela. Se a gente for lá na consulta de movimentos, eu tenho aqui que a minha venda é o número 65. Então aqui na liquidação de contas eu tenho aqui também o número 65 para indicar, né, que o documento seria esse daqui. E eu tenho aqui então uma parcela de R$100 e outras duas de 50, que seria justamente essa informação que eu tenho aqui, ok? Então eu tenho uma parcela de 100 e outras duas de 50. Vamos supor que eu recebi esses R$100 agora, então eu venho aqui e coloco o valor que eu recebi, R$100, e eu vou gravar essa informação. No momento que eu gravar essa informação, o sistema vai abrir para mim a tela de liquidação. Aqui eu devo indicar como eu recebi esse valor, se eu recebi em dinheiro, ou em cheque, ou em depósito, ou em cartão. Dentro do sistema, os registros são lançados em locais diferentes. Eu vou explicar. Dinheiro e cheque são registros que o sistema lança no meu caixa. Então eu tenho um borderô de caixa, onde todos os valores, tanto em dinheiro quanto em cheque, vão estar somados. E ali eu tenho toda a movimentação do meu dia. Lembrando que o caixa, teoricamente, ele deve ser aberto e fechado todo dia. Valores monetários, por exemplo, depósito e cartão, eu não registro no meu caixa. O sistema vai registrar na minha conta bancária. Seria um segundo controle que eu tenho dentro do meu sistema. Conta bancária a gente chama aqui no sistema de extrato. Então, teu extrato bancário vão estar todas as movimentações que você fez, tanto em depósito quanto em cartão. No meu sistema eu não tenho o cartão configurado, mas funciona basicamente assim. A gente coloca um prazo, ou seja, por exemplo, débito, o prazo seria 1 dia, crédito 30 dias, coloca as parcelas se for o caso, coloca as taxas, né, que a maquininha vai te cobrar. E vamos supor que você passe algo no débito, o sistema no outro dia, como o prazo é 1 dia, ele vai lançar o valor que você passou da compra ou da venda dentro do seu extrato bancário. Se você passar no crédito, por exemplo, daqui 30 dias esse valor do crédito vai cair dentro do teu extrato bancário, mas nós temos vídeos específicos para isso, então você pode estar procurando esses vídeos para aprender melhor sobre o tema cartão dentro do sistema. O depósito, que seria, por exemplo, a movimentação bancária normal, por exemplo, um Pix, como eu tenho aqui de exemplo, ele lança automaticamente. No momento que eu gravar essa informação, ele vai lançar dentro do meu extrato bancário. Então aqui vamos exemplificar que eu recebi esse valor em dinheiro mesmo. Eu vou clicar sobre dinheiro e vou gravar a informação. A parcela já vai sumir aqui da lista, certo? Visto que ela já está paga. Se nós voltarmos aqui na tela de consulta de faturas, o saldo da fatura vai estar menor, visto que eu já recebi R$100 esses 200. E onde nós consultamos o borderô do caixa, que seria o local onde o sistema lançou esse valor. Aqui em caixa nós temos a tela chamada borderô, então eu clico aqui, o sistema vai abrir para mim o borderô desse dia especificamente. Então eu tenho aqui que no caixa do dia 15/11 foi movimentado R$100 como uma receita. Então eu tenho aqui débito físico no nosso caixa seriam as receitas. Depois eu vou lançar alguns créditos para exemplificar, seriam as despesas. Então você vai ver que o valor ele vai abater, né? Se eu tenho, por exemplo, R$100 de débito e 50 de despesa, o meu total vai ser de R$50 no caixa. Agora eu vou explicar para vocês, aqui na parte de baixo, o que são esses valores, né? Quais são o significado de cada valor que eu tenho aqui lançado. Então aqui na primeira coluna nós temos abertura e fechamento, seria a data de abertura e a data de fechamento do caixa, ok? Logo depois nós temos saldo de abertura, total de débito, total de crédito e saldo do fechamento. Saldo de abertura é o valor que o meu caixa abriu. Qual é a lógica, né, desse valor que o meu caixa abriu? O caixa dentro do sistema ele é uma grande bola de neve, ou seja, valores que eu lancei
hoje vão ficar no meu caixa para os próximos caixas, digamos assim. Vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que eu hoje fiz uma movimentação de R$2.000 no meu caixa. O caixa de amanhã, teoricamente, ele vai abrir com R$2.000, visto que o saldo de hoje vai manter para o caixa de amanhã. Da mesma forma, amanhã eu movimento mais R$2.000, o meu saldo vai ser 4, vai ser o valor de abertura do próximo dia e assim por diante. Por isso ele é uma bola de neve, porque os valores vão sempre aumentando. Logicamente, nós devemos fazer uma retirada de caixa no final do dia para o valor diminuir, para nós começarmos com um valor mais baixo no outro dia, mas quando eu for fechar o caixa em si, eu mostro como funciona esse lançamento. Depois nós temos aqui, embaixo do saldo, débito físico e crédito, total do débito e total do crédito, que seriam basicamente o total da receita e o total da despesa do meu caixa, e saldo fechamento. Esses dois valores, tanto o débito quanto o crédito, só vão figurar depois que eu fechar meu caixa, e o saldo de fechamento também, ele só vai aparecer aqui depois que eu fechar meu caixa. Então enquanto ele estiver aberto, sempre vai ser zerado esses dois valores. Depois aqui nós temos a composição. Composição seriam o total que eu tenho dentro do meu caixa, ou seja, no meu total de caixa, no meu saldo de caixa, eu tenho um total de 18.441,74, ok? Seria esse valor aqui. Desse valor, ele corresponde a 18.291,74 em dinheiro e R$150 em cheque. Então a composição do cheque, a composição do caixa são os valores que estão compondo meu saldo em caixa. Depois eu tenho aqui depósito e cartão. Depósito basicamente seria só a movimentação que eu fiz em depósito nesse dia. Cartão também é a movimentação que eu fiz em cartão nesse dia. Lembrando que esses dois valores aqui eles não movimentam o meu saldo em caixa. Então o saldo em caixa não vai aumentar caso eu tenha feito um depósito nesse dia. Logo depois aqui na direita nós temos a contagem do fechamento. Então seria o valor que eu fechei o caixa tanto em dinheiro quanto em cheque. Beleza? E depois aqui na direita eu tenho o total de débito físico, crédito físico e saldo em caixa, que seriam justamente o total que eu movimentei de receita e despesa e o saldo em caixa em si. Saldo em caixa basicamente é a soma do meu saldo de abertura mais o meu débito físico menos o meu crédito físico igual ao saldo em caixa. Vamos agora exemplificar um lançamento financeiro, só que no meu banco, né, no meu extrato bancário. Vou usar como base novamente essa fatura aqui, então vamos voltar aqui na liquidação de contas e vamos encontrar aqui essa segunda parcela. Vamos dar só uma pesquisada para atualizar. Vamos usar como base a segunda parcela de 50, então eu vou marcar aqui R$50, vou gravar essa informação e vou marcar aqui então depósito Pix. E eu vou gravar aqui. Então beleza, aqui na minha fatura o saldo dela baixou, então agora a gente só tem R$50. E se a gente voltar aqui no borderô e pesquisar, vai constar aqui um valor de R$50 de depósito, mas esse valor não está movimentando o meu saldo em caixa. Perceba que ele está como já estava antes, né? Não foi alterado, o meu débito físico não aumentou. E se a gente for até banco, extrato bancário, eu tenho aqui então o meu total do extrato bancário. Então aqui eu tenho o valor até o dia 1º/11, que seria o primeiro dia do mês, e depois as movimentações aqui deste mês. Então aqui no dia 15 eu tenho um recebimento de R$50. Ponto importante, para fins de extrato bancário o sistema trata de forma diferente o que é débito e o que é crédito. Aqui no extrato bancário o crédito são as receitas e débito as despesas. No caixa é ao contrário, beleza? Esse é um ponto importante. Teoricamente, tanto o meu caixa quanto o meu extrato bancário é uma calculadora que vai somar as minhas receitas e minhas despesas e vai me dar um total, seria o abatimento entre uma e outra. O único detalhe é que no caixa eu tenho um saldo de abertura que vai influenciar nessa minha conta. Fora isso, é basicamente uma soma de mais e menos, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês como nós fechamos um caixa e como nós abrimos um caixa. Então vamos pegar de exemplo esse caixa de hoje, né? Então eu tenho aqui no borderô de caixa um valor de R$18.441,74. Vamos supor que eu vou deixar de troco somente os 441,74 para amanhã. Então os 18.000 eu vou retirar do meu caixa, fazer uma retirada de caixa. Como eu faço esse lançamento? Novamente aqui em caixa, nós temos uma tela chamada lançamento de recebimentos e pagamentos.
essa tela seria a tela onde eu faço os meus lançamentos diários, digamos assim, tanto de abertura quanto de, tanto de entrada de troco, quanto de saída de troco, quanto de lançamentos, por exemplo, de despesas gerais que eu tenho durante o dia, eu faço todas por aqui. Aqui basicamente é uma criação de fatura mais simplificada. Assim que nós terminarmos esse ponto, eu vou mostrar como nós cadastramos a fatura de forma mais completa, digamos assim, né, com mais informações. Então aqui eu tenho a data que eu vou fazer o lançamento, a data de hoje mesmo. Depois o valor seria os 18 mil, certo? Aqui na receita e despesa nós vamos usar a retirada de caixa, então eu vou marcar aqui retirada de caixa. Eu tenho aqui também o parceiro que eu poderia relacionar e um histórico para mim identificar o que eu estou fazendo. São campos opcionais, você pode preencher se você tiver interesse, e depois que você gravar essa informação, o sistema vai pedir para você como você está fazendo essa retirada. Então nesse caso eu vou fazer a retirada em dinheiro mesmo, vou marcar dinheiro e eu vou gravar a informação e teoricamente o sistema já fez a retirada. Então se eu voltar aqui no Borderô e pesquisar, o meu caixa já tem uma retirada de 18 mil, sobrando só os 44174, beleza? Então aqui seria como eu faço um ajuste de caixa. Lembrando que eu posso fazer esses ajustes também no meu extrato bancário. A única diferença é que, por exemplo, eu teria que marcar aqui, vamos supor, poderia colocar a entrada de troco. Quando eu gravar essa informação, eu devo marcar o débito, né? O depósito, ou esse depósito aqui, e selecionar em qual conta eu estou fazendo depósito, ou esse depósito aqui. E quando eu gravar, o sistema vai já lançar aqui no meu... isso aqui é o borderô, no meu extrato bancário, esse valor de R$100 que eu acabei de lançar como entrada de troco. Beleza? Então o funcionamento é igual. Basicamente isso daqui é uma criação de fatura. Eu posso fazer por aqui despesas gerais, né? Vamos supor que eu gastei R$50 com algum fornecedor, algo assim. Eu posso lançar aqui essa despesa. Vou colocar aqui, por exemplo, despesa de funcionamento só para exemplificar. Quando eu gravar, eu marco a forma que eu paguei isso para o meu fornecedor. Se for em dinheiro mesmo, eu paguei do caixa. O sistema vai descontar esse valor do meu caixa, ok? Então aqui eu já tenho descontado aqueles R$50 que eu acabei de lançar agora. Beleza? Então esse seria o procedimento de lançamento de receitas e despesas diárias ou de ajuste de caixa mesmo. Bacana? Então agora nós vamos fazer um lançamento de fatura mais completa antes de nós fecharmos o nosso caixa, beleza? Ou melhor, vamos fechar o caixa primeiro, depois eu mostro como a gente lança uma fatura mais completa. Então eu tenho aqui, eu fiz uma retirada, ok, de 18 mil, fiz um lançamento de despesa de 50 e lancei uma receita de 100. Então o total do meu caixa está em 391,74, que seria esse valor aqui, sendo que esses 391,74 é composto por 150 em cheque e 241,74 em dinheiro, ok? Para mim fechar meu caixa, eu venho até em caixa e fechar caixa. Então o sistema vai abrir para mim uma telinha de fechamento e aqui eu posso conferir a composição do sistema, que seria quais os valores ele está sendo registrando, né? Quais valores ele registrou nessa caixa em específico. Então ele tem aqui que o caixa abriu em 18.341,74. O saldo no final do dia, digamos assim, foi de 241,74 em dinheiro, 150 em cheque. Depósito e cartão, ele vai mostrar o total que foi movimentado naquele dia, não necessariamente vai somar no saldo do meu caixa, então isso daqui não altera em nada o saldo no meu caixa. E depois eu tenho aqui débito e crédito, que seriam as movimentações em débito do meu caixa, que seriam as receitas, e as despesas do meu caixa, que seriam as minhas despesas em si. E aqui o total, 391,74, que é o saldo em caixa em si. Como eu faço para fechar meu caixa? Eu devo informar aqui na composição física os valores que eu tenho em caixa realmente. Então, por exemplo, caso o meu caixa esteja redondinho, teoricamente o valor que eu tenho aqui seriam esses dois valores que eu tenho aqui na minha composição do sistema. Então eu deveria ter 241,74 em dinheiro. Opa. E R$150 em cheque, ok? Então perceba aqui, no momento que eu colocar a composição aqui física, né, que seria um valor que eu contei no meu caixa, a diferença aqui na direita fica zerada. Por que isso acontece? Porque a diferença é basicamente para mim identificar que esse meu caixa está furado. Vamos supor que eu registro aqui 242. Então o sistema vai mostrar para mim que eu tenho 26 centavos de diferença, ou seja, o meu caixa está com 26 centavos sobrando. Se eu colocar aqui, por exemplo,
240, o sistema vai mostrar para mim menos 1,74 de diferença. Então isso significa que o meu caixa está furado em 1,74, ok? Então aqui é para me identificar se o meu caixa está furado ou não. Teoricamente é mais indicado você ajustar o seu caixa antes de fechar do que você fechar seu caixa furado, beleza? Porque isso daí impacta nos demais caixas e vai chegar um momento que teu caixa vai ter um furo muito grande que daí vai ser quase impossível de ajustar, beleza? Então é indicado você sempre primeiro corrigir o seu caixa antes de fechar ele do que você fechar ele furado, beleza? Então vamos marcar aqui 241,74 para nós darmos procedência, não que 74 centavos seja possível, né? Mas aqui só para exemplificar. Daí eu marquei aqui os valores, eu vou gravar e o sistema vai mostrar para mim então essa telinha indicando que o caixa foi fechado com sucesso. E se eu quero gerar algum relatório, por exemplo, o borderô de caixa para impressão e daí apresentação, né? Ó, o sistema abriu aqui o borderô, então eu posso clicar aqui no imprimir para gerar o meu borderô de caixa e imprimir a relação aqui que eu tenho de lançamentos no dia de hoje. Então depois que eu finalizar eu vou fechar aqui. Se a gente reparar aqui na parte de baixo do sistema, a gente tem nenhum caixa logado, ou seja, o caixa de hoje já está fechado, eu não tenho nenhum caixa aberto nesse momento, ou pelo menos se eu tiver aberto eu não estou usando ele. Como eu faço para abrir um caixa agora? Vamos supor que a gente já esteja no dia 16 e eu vou realizar a abertura do novo caixa. Então vou fechar todas essas telas e nós vamos até caixa, abrir caixa. Então aqui eu tenho a data, eu vou colocar dia 16, e eu vou clicar aqui em novo caixa. Ok, o sistema não me permitiu fazer isso, então vamos supor que hoje seja dia 15 mesmo, vou marcar dia 15 e vou clicar em novo caixa. Então nesse momento o sistema abriu o novo caixa para mim no dia 15, lembrando que não é ideal você fazer a abertura de caixa no mesmo dia, né? Caso aconteça, por exemplo, você precise reabrir algum caixa, você deve fazer a reabertura e não a abertura do novo caixa. Isso é diferente, você abrir o novo caixa no dia 15 ou reabrir o caixa do dia 15 são coisas diferentes. E isso influencia nos caixas em si. Então não é bacana você abrir novos caixas no mesmo dia, a não ser que você realmente precise ter dois caixas no mesmo dia. Então aqui eu tenho um novo caixa. Então aqui no dia 15 do 11 eu tenho um caixa novo. Perceba que aqui eu já tenho marcado a data. E se nós formos até o borderô, teoricamente o saldo de abertura precisa ser aquele valor que nós deixamos como saldo do caixa. Então eu tenho aqui 39174, que seria a abertura do caixa em si, ok? Bastante simples, sem nenhum grande problema em fazer esses lançamentos. Agora eu vou exemplificar como nós fazemos lançamentos de faturas avulsas, que seriam faturas mais completas, e como você reabre um caixa, por exemplo, caso você precise fazer algum ajuste a algum caixa anterior. Vamos primeiro reabrir um caixa, então eu venho aqui em caixa, e eu tenho aqui consultar caixas. Essa tela aqui seria o quinto menu na tela caixa. Então aqui na tela de consultar caixas eu posso verificar de acordo com o período, então vou colocar este ano, todos os caixas que eu tenho registrados no meu sistema e eu posso reabrir algum deles clicando sobre ele. Então, por exemplo, eu clico aqui num caixa, vamos pegar o caixa do dia 20/8, e eu clico em reabrir, o sistema vai confirmar se eu tenho certeza que eu desejo fazer isso, eu clico em sim. E agora ele vai acusar que o caixa foi reaberto e se eu quero logar nesse caixa, eu clico em sim novamente. O sistema reabriu, já me logou nesse caixa, né? A gente pode perceber aqui na parte de baixo que agora eu estou no caixa do dia 20/8. Então eu posso vir aqui em caixa exclusão de liquidações e apagar algum valor que eu desejo aqui nesse caixa que foi lançado incorreto. Por exemplo, esse daqui, vamos supor que seja incorreto, eu venho aqui no excluir, clico em sim e o sistema já excluiu essa movimentação do meu caixa. Então aqui seria como eu faço para mim excluir algum valor que eu lancei no meu caixa incorretamente. Lembrando que aqui eu reabri um caixa, mas você pode fazer isso no seu caixa do dia mesmo, não tem problema nenhum. Basicamente, se você lançou algo errado e você precisa excluir, seria dessa forma que você vai fazer. Você vai na tela de exclusão de liquidações e exclui o valor que você lançou. Ok? Vou fechar aqui. Agora eu vou clicar nesse botão aqui e eu vou logar de novo no caixa do dia 15. E agora nós vamos fazer então o lançamento de faturas. Aqui em faturas, além da tela de consultar, eu tenho a tela de cadastrar fatura. Então nessa tela de cadastro, eu tenho alguns campos que são obrigatórios e alguns outros que são opcionais. Os obrigatórios seriam o emitente, então aqui já está puxando o nome da sua empresa, valor da fatura e competência. Então a competência seria a data
que eu quero lançar essa fatura como data de geração, e o valor seria o valor da fatura em si, então vamos colocar aqui R$500, por exemplo. Depois nós temos receita e despesa, é um campo obrigatório. Nesse campo eu indico para o sistema o que eu estou lançando, se eu estou lançando uma movimentação que é uma receita, né, que é uma entrada de valor ou uma despesa, uma saída de valor, tanto do meu caixa quanto da minha movimentação bancária. Então o sistema já tem algumas cadastradas aqui, mas a gente pode cadastrar outras, né, se nenhuma aqui está se encaixando no teu caso. Vou marcar aqui combustível, por exemplo, que é uma despesa. Como eu sei que é uma despesa, eu posso analisar esse campo receita barra despesa. Se é um menos, significa que é uma despesa. Se é um mais, é uma receita daí no caso. Aqui eu tenho a forma de pagamento, então eu vou marcar aqui qual é a forma de pagamento. Vamos supor que seja dinheiro. Condição de pagamento é o mesmo campo lá da nota fiscal, ou da ordem de serviço, ou da minha pedido, por exemplo, onde eu indico como esse cliente recebeu, ou melhor, como eu combinei com ele de fazer o pagamento, ou como eu combinei com ele de fazer o recebimento. Então vamos supor que eu marque aqui 30 e 60 dias, o sistema já vai dividir esse valor em 2 para mim, e colocar as datas correspondentes de acordo com a minha data de competência. Por exemplo, se eu marcar aqui dia 1 na data de competência, a minha condição vai alterar o vencimento também da minha fatura. Então eu tenho aqui dia 1/12, 31/12, visto que minha data de competência é dia 1/11, não mais dia 15/11. Ok? Então a data da competência altera também o vencimento aqui das minhas faturas. Lembrando que aqui eu posso também alterar para ficar mais redondinho, né? De acordo com o combinado que eu fiz com o meu cliente ou com o meu fornecedor. Depois nós temos aqui veículo e equipamento, são campos opcionais, caso eu queira relacionar essa fatura com algum veículo ou com algum equipamento. Aqui nós temos também histórico. Histórico seria para você lançar alguma informação adicional, né? Você marca aqui alguma frase que você deseja. Nós temos número de documento, para me indicar algum número de documento. Vendedor, caso eu queira ter algum controle de comissão, se for uma fatura de receita, por exemplo. E parceiro. Parceiro relacionado a essa fatura, eu particularmente aconselho você a colocar os parceiros na fatura, visto que se você não registrar o parceiro, depois para você consultar essa fatura é bem complicado, visto que você não vai ter um parceiro base para se localizar, você vai ter que basicamente se localizar pelo valor ou pela data de vencimento ou geração, então é meio complicado você fazer isso, então eu aconselho sempre a colocar o nome do parceiro, que fica bem mais fácil depois de consultar ou de realizar as liquidações, por exemplo. E nós temos aqui também valor de entrada. Valor de entrada nós só vamos usar caso eu marque aqui que a minha condição de pagamento tem entrada. Então eu registro aqui entrada mais 30. O sistema vai puxar para mim o valor total com vencimento para 30 dias, mas se eu marcar aqui o valor de entrada, ele vai considerar então essa entrada na data de hoje e o restante para 30 dias. Beleza? Então esse seria o funcionamento do campo valor de entrada. Vamos aqui zerar ele. Vamos voltar aqui para 30 dias, por exemplo. E agora eu vou gravar essa informação. Como eu marquei 30 dias, o sistema não vai pedir para mim fazer a liquidação. Caso eu tivesse marcado à vista, o sistema ia pedir para mim fazer a liquidação dentro do meu caixa ou do meu banco. Como eu marquei a prazo, então ele só criou então uma fatura para mim. Então vou marcar aqui hoje, vou pesquisar, então eu tenho aqui o valor que eu acabei de lançar, só que é uma despesa, né? Então eu tenho que marcar aqui despesa, então nós temos aqui o valor que eu acabei de lançar, lembrando que se eu não marcar parceiro, o campo fica em branco, então é difícil eu procurar, né, essa fatura. É bacana você sempre marcar o parceiro, lembrando que nessa tela aqui de consulta de faturas, eu posso editar a fatura se eu errei alguma informação. Então eu posso clicar aqui em editar fatura e lançar algum parceiro nessa fatura para ficar registrado. Bacana? Lembrando que eu só consigo editar faturas que não estejam liquidadas. Então, se a fatura já está paga, igual essa daqui, se eu tentar editar, o sistema não deixa eu fazer essa edição. Eu preciso primeiro excluir a liquidação do meu caixa para depois fazer a edição. Beleza? Então esse seria o controle financeiro básico dentro do sistema, uma explicação bem sucinta, digamos assim. E vamos para as próximas etapas a partir de agora. Ok, pessoal, então agora para nós finalizarmos nosso treinamento, eu vou explicar alguns recursos também que são importantes e que você provavelmente vai usar
dia a dia, digamos assim. E eu acredito que os demais recursos você pode sempre estar em contato conosco aqui do suporte e a gente vai te explicando daí especificamente quais são as funções dentro do sistema que você precisa, beleza? Então aqui eu tenho geração de arquivos, gerar arquivos para contabilidade. Nessa tela eu consigo fazer a geração de arquivos para o meu contador. Então nessa tela eu consigo fazer a geração de arquivos para o meu contador todo começo de mês. Então aqui eu posso colocar o e-mail do contador, ok? Então aqui eu vou colocar e-mail do contador e clicar no gerar. A data que o sistema vai puxar é sempre a data do mês anterior. Então caso eu precise alterar essa data, eu posso clicar aqui e fazer a alteração da data. E se eu tiver interesse, eu consigo clicar nessa função de habilitar o envio automático de arquivos para o contador. E eu registro aqui qual dia eu desejo que o sistema envie esses arquivos automaticamente para o contador. Então dessa forma o sistema vai todo dia que eu marcar aqui, por exemplo dia 3, fazer um envio automático para o e-mail que eu configurar neste campo, só pelo fato de eu abrir o meu sistema. Então você tem que abrir o teu sistema, no momento que você abrir o sistema ele vai fazer o envio do arquivo do contador. Isso mensalmente, beleza? Nós temos aqui também cobrança. Esse menu cobrança, você consegue visualizar todas as faturas que foram geradas contra você, no caso, as cobranças do sistema. Então aqui você consegue imprimir a sua mensalidade do sistema, clicando aqui no imprimir fatura. Então, caso ela esteja em verde, assim significa que ela já está paga, mas se porventura você tiver alguma linha em branco ou em vermelho, você pode clicar aqui sobre imprimir fatura e gerar o teu boleto para fazer o pagamento aqui do sistema, beleza? Nós temos aqui também ajuda. Aqui em ajuda nós podemos abrir o manual do sistema para você chegar até os nossos manuais, ok? Que são digitados. Nós temos também aqui o nosso canal do YouTube, ok? Peço por favor que você se inscreva no nosso canal do YouTube para receber notificações dos nossos vídeos. Nós tentamos postar vídeos todos os dias, ok? Para manter o canal sempre atualizado com novidades do sistema e as formas que você pode fazer as movimentações dentro dele, os recursos dele em si. E quando for lançado notas técnicas da Receita, nós vamos postar no YouTube os dados, né, as alterações que foram feitas nessas notas técnicas, ok? Então acompanhe o nosso canal para receber sempre notificação dos próximos vídeos e também das notas técnicas da Receita. Nós temos também aqui o botão para chegar na assistência segura. Então clicando aqui sobre assistência, você vai abrir na sua tela o aplicativo de conexão que vai cair conosco aqui no nosso suporte online para você poder ser atendido e receber suporte do que você esteja precisando. Eu tenho aqui também relatórios. Esses relatórios você pode passear sobre eles e ir identificando quais relatórios você vai ter interesse em usar. Caso você precise de algum auxílio ou algo assim, você pode chamar aqui no suporte que nós vamos te auxiliar sem problema nenhum e explicar quais são a lógica por trás de cada relatório aqui do sistema. Talvez convenha fazer um vídeo específico explicando cada um deles. Aqui em estoque nós temos também alguns ajustes de estoque que nós podemos fazer. Eu tenho vídeos específicos que explicam como ajusta o estoque, como você zera o estoque, como você faz lançamentos avulsos no teu estoque. Então, todos esses estão tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso manual. Você pode estar procurando e vai ter o passo a passo de como realizar todos os procedimentos. Eu creio que não convém explicar aqui porque já foi explicado em outro momento, beleza? Então, eu creio que seja isso. Qualquer dúvida, qualquer problema, você pode estar conectando aqui conosco no suporte ou entrando em contato conosco por telefone. Eu tenho aqui os números na sua tela. No nosso site, tryideas.com.br, você também tem uma forma de conversar conosco. Na parte direita inferior da tela tem o chat online que você pode falar conosco. Não tenha medo, não se preocupe em conectar aqui ao suporte, a gente está sempre disponível para te atender. Espero que eu tenha te ajudado nesse treinamento, espero que eu tenha sido claro na minha explicação. Qualquer adendo, qualquer dica que você tenha para dar, eu fico agradecido e até mais.